Agora que a gente já viu como a contração muscular acontece, a gente vai conversar um pouco sobre a questão da propriocepção no músculo estriado esquelético. Então, essa imagem que a gente está vendo aqui mostra primeiro um bíceps inteiro, né? E foi feito um recorte desse bíceps para que a gente pudesse olhar entre as fibras musculares. Então, entre as fibras musculares, a gente encontra essa cápsula que faz parte de um receptor chamado fuso neuromuscular. Então, um fuso neuromuscular, ele é composto por várias fibras musculares modificadas no seu interior. É importante ressaltar que essas fibras musculares intrafusais, elas são completamente separadas, elas têm uma função muito diferente das fibras musculares extrafusais. Elas funcionam como se fossem receptores. Elas não servem, elas não contribuem para a força muscular exercida durante a contração do músculo em si. Então, se elas são receptores, elas têm que necessariamente estarem ligadas a uma fibra aferente. E essa fibra aferente é uma fibra do tipo 1A. Então, se a gente volta para cá, para essa tabela que a gente viu lá na aula dos sistemas sensoriais, principalmente do sistema somatosensorial, a gente percebe que a fibra que sai do fuso neuromuscular, essa fibra chamada de A-alfa ou do grupo 1, na verdade é uma fibra muito grossa, tem um grande calibre e tem muita mielina. Ela é o exemplo de fibra mais rápida que existe no nosso sistema nervoso periférico. E ela está justamente designada, destinada a trazer a informação da propriocepção inconsciente. Então, ela traz a informação dos fusos neuromusculares e depois a gente vai ver que traz a informação também dos órgãos tendinosos de Golgi. Então, esses receptores, qual é a função deles? Eles têm a função de nos trazer a propriocepção, ou seja, a sensação daquilo que é próprio ao músculo. E esse segundo termo, inconsciente, ele aparece aqui porque todas essas informações geradas nos músculos estriados esqueléticos, eles não atingem o nosso córtex, a nossa consciência. Eles atingem o cerebelo e por isso o nome de propriocepção inconsciente. Então, o que há de mais importante num fuso neuromuscular? Ele é o maior representante do reflexo miotático. Então, o reflexo miotático é um reflexo que se refere ao estiramento de um músculo. Então, como ele acontece? Aqui a gente está vendo uma perna, um corte de medula e esse martelinho, que é o martelo do neurologista. Então, quando o martelo bate no tendão do músculo quadríceps, isso equivale a dizer que esse músculo quadríceps foi um pouquinho esticado. É como se eu pegasse o tendão do músculo e esticasse o músculo. Ainda que esse estiramento seja muito leve, isso estira as fibras musculares extrafusais e estira também as fibras musculares intrafusais. Vamos voltar na imagem do fuso e a gente repara o seguinte: as fibras aferentes, aquelas que saem do fuso em direção ao sistema nervoso central, elas se enroscam nessa parte central das fibras intrafusais. Então, quando o músculo é esticado, essa parte central da fibra intrafusal é esticada também. E quando isso acontece, gera potenciais de ação que vão então caminhar de forma muito rápida por essa fibra do tipo 1A. Então, o que a gente está vendo aqui é que quando o martelo bate no tendão do músculo, ele estica a parte central das fibras intrafusais, dos muitos fusos neuromusculares que existem nesse músculo quadríceps. Então, todos eles, ou cada um deles, tem uma fibra aferente 1A, e o corpo desse neurônio se localiza no gânglio da raiz dorsal. Por sua vez, o axônio desse neurônio entra pela raiz dorsal e faz uma sinapse única, direta, sobre o motoneurônio alfa. O axônio do motoneurônio alfa na ponta anterior da medula deixa a medula pela raiz ventral e se dirige ao músculo que contém aquele fuso.
Então, o que está acontecendo quando a gente estica um pouquinho esse músculo? Eu gero atividade no fuso neuromuscular e faço com que reflexamente esse músculo contraia. Então, esse é o reflexo mais rápido que a gente tem. Primeiro, porque essa fibra é muito rápida, depois, porque só existe uma única sinapse nesse reflexo. Então, esse é o único reflexo que a gente conhece que é monossináptico. Então, os fusos musculares, eles estão em paralelos aqui com as fibras dos músculos e eles são receptores da variação do comprimento. Então, reparem que é a variação. Ele não consegue detectar o comprimento absoluto, porque ele se adapta, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, falamos do reflexo miotático, que é um reflexo que acontece em todos os músculos estriados esqueléticos. Quais são os elementos desse arco reflexo? O receptor, que é o fuso neuromuscular, um neurônio aferente, um órgão integrador, um neurônio eferente e um órgão efetuador, que é o próprio músculo que contém o receptor. Então, a gente pode botar qualquer reflexo, ele pode ser esquematizado nesses 5 itens. Então, aqui eu esquematizei os 5 itens do reflexo miotático. Então, nosso receptor é o fuso neuromuscular. Se a gente pensasse no reflexo vestíbulo ocular, que a gente já estudou, quem é o receptor desse reflexo? O receptor são as células ciliadas do sistema vestibular. Então, no reflexo miotático, o receptor é o fuso e existe uma fibra que traz essa informação do fuso até o sistema nervoso central. Então, quem é essa fibra? É uma fibra 1A, cujo corpo desse neurônio se encontra no gânglio da raiz dorsal. E no caso do reflexo vestíbulo ocular, o neurônio aferente é o próprio nervo, né? É o 8º par craniano e o neurônio 1 se encontra no gânglio vestibular. Quando a gente pensa em termos de órgão integrador, esse órgão integrador nada mais é do que um lugar no sistema nervoso central onde essa resposta, esse estímulo aferente pode fazer sinapse com a resposta, com o neurônio eferente, com aquilo que aquele reflexo vai causar. Então, no caso do reflexo miotático, o órgão integrador é um único segmento medular. Então, o neurônio entra por esse segmento, o neurônio aferente, e nesse próprio segmento faz sinapse com o neurônio eferente, através de uma única sinapse. Quando a gente pensa no reflexo vestíbulo ocular, as coisas são mais complicadas, né? Então, o órgão integrador passa a ser uma área muito grande, compreende quase que todo o tronco encefálico, pois existem inúmeras sinapses até que a resposta encontre o seu caminho de saída desse arco reflexo. Então, o neurônio aferente, quando a gente está falando do reflexo miotático, é o neurônio motor que está na ponta anterior da medula, cujo axônio se direciona para o músculo que contém o fuso. Então, ele é sempre um motoneurônio alfa, enquanto que, para o reflexo vestíbulo ocular, os neurônios eferentes são vários e caminham através de 3 pares de nervos cranianos, o oculomotor, o troclear e o abducente. E o órgão efetuador? Quando a gente está falando do reflexo miotático, que é o reflexo mais simples e rápido que a gente tem, esse órgão efetuador é o próprio músculo que contém o fuso. Então, toda vez que eu estico a parte central das fibras intrafusais de um fuso neuromuscular, eu acabo provocando a contração do músculo que contém aquele fuso. Quando eu estou falando do reflexo vestíbulo ocular, toda vez que eu estimulo as células ciliadas do sistema vestibular, eu provoco um movimento dos olhos, ou seja, eu ativo músculos dessa chamada musculatura extraocular. Bom, aqui a gente tem uma outra forma de estudar o mesmo reflexo miotático. Então, esse experimento, ou esse arranjo, esse esquema, está pensado assim: eu estou representando um músculo isolado, né?
E dentro do músculo está representado uma única fibra intrafusal. É muito importante realçar que isso é uma representação, porque as fibras intrafusais, elas são pequenininhas, elas estão no meio aqui do músculo e não seria possível elas terem o mesmo comprimento do músculo. Elas são muito menores do que o músculo como um todo. Mas aqui nesse exemplo, a gente está vendo o arco reflexo do reflexo de estiramento. Então, eu tenho um fuso, da parte central do fuso sai uma fibra aferente 1A, cujo corpo do neurônio está no gânglio da raiz dorsal. O axônio desse neurônio entra na medula e faz sinapse diretamente sobre o corpo do motoneurônio alfa, que por sua vez se dirige para o músculo, inervando as fibras extrafusais, ou seja, inervando as fibras que estão fora do fuso neuromuscular. Então, nessa imagem aqui, a gente fez o que com esse músculo? Colocou um peso. E quando coloca esse peso, esse músculo acaba esticando. E se o músculo estica, estica também a parte central da fibra intrafusal. Então, se eu estico a parte central da fibra intrafusal, eu gero potenciais de ação na fibra aferente que vão levar o motoneurônio alfa a contrair esse músculo, diminuindo novamente o comprimento desse músculo. Nesse caso, o que a gente vai ver é uma contração isométrica. Reparem que esse músculo tem o mesmo tamanho desse músculo. Só que para resistir a esse peso colocado, ele tem que se contrair para manter esse comprimento. Isso acontece toda vez que a gente carrega uma sacolinha. Então, quando eu coloco algum peso na mão, eu estico os músculos do meu braço e esses músculos, para resistir ou suportar aquela carga, precisam se contrair. E essa contração, ela é dada reflexamente. A gente não fica exatamente avaliando o quanto a gente tem que contrair o músculo. O músculo sabe o quanto ele tem que contrair, porque ele foi estimulado pela parte central das fibras intrafusais. Então, essas linhas abaixo, elas estão mostrando exatamente esse experimento. Então, nessa primeira linha, eu tenho a quantidade de carga e quanto ela foi colocada. Então, nesse momento, eu coloquei carga no músculo e eu mantive a carga no músculo ao longo de todo esse período. Quando eu coloquei a carga no músculo, o que aconteceu com o comprimento do músculo? O comprimento do músculo se alongou. O músculo ficou mais longo do que ele era durante todo esse período da carga, só que rapidamente ele volta para o seu tamanho normal, ou melhor, para o seu tamanho anterior. Então, o comprimento do músculo, o músculo se alonga, mas ele acaba voltando para o seu comprimento original. Essas duas últimas linhas, elas estão representando o disparo dos neurônios nesses dois diferentes neurônios. Então, a primeira linha está mostrando o disparo na fibra aferente, que é essa daqui, e a segunda linha está mostrando o disparo na fibra eferente, que é justamente o nosso motoneurônio alfa. Então, reparem que o fuso, ele tem uma descarga, ele tem um disparo que eu chamo de disparo basal. Então, nada estava acontecendo com esse músculo, ele não estava sendo estirado, e ainda assim o fuso responde com alguns potenciais de ação. No momento que coloca a carga e o músculo estica, o fuso passa a disparar muitos potenciais de ação, só que ele parece se adaptar um pouco, né? Então, aqui tem uma grande frequência de potenciais de ação e essa frequência tende a ir diminuindo com o tempo. E o que acontece com a fibra motora? Essa fibra, esse motoneurônio alfa, que inerva as fibras extrafusais desse músculo e que vão provocar a contração dele. A fibra, os motoneurônios alfa, eles também tinham um disparo basal, que estava num determinado ritmo. Quando a carga é colocada, o músculo é alongado e existe a atividade aferente pela fibra 1A, em seguida, muito pouco tempo depois, esse motoneurônio alfa também aumenta a sua frequência de disparo. E ele aumenta a frequência de disparo, principalmente nessa fase onde o músculo está contraindo. E se o músculo está contraindo, ele está retornando para o seu
tamanho anterior à carga. Então, esse é o reflexo miotático e esse ajuste que é feito em relação ao tamanho e à contração daquele músculo. Bom, além do motoneurônio alfa, que inerva as fibras extrafusais e que está representado aqui, a gente tem um segundo motoneurônio, que é o motoneurônio gama, e que inerva as partes periféricas das fibras intrafusais. Então, aqui é necessário bastante atenção, né? Enquanto que eu sei claramente qual é a função de um motoneurônio alfa, ele inerva as fibras extrafusais e provoca a contração do músculo, qual seria a função de um motoneurônio que inerva uma fibra intrafusal que está completamente separada do músculo? Que poder ele tem de fazer contração? Então, o motoneurônio gama, ele inerva as extremidades dessa fibra. E reparem que se existe parte contrátil nas extremidades, quando essas extremidades se contraem, elas acabam esticando a parte central. Então, o motoneurônio gama, que está na ponta anterior da medula, bem como o motoneurônio alfa, o seu axônio sai pela raiz ventral, como o motoneurônio alfa, caminha pelos nervos periféricos, como o motoneurônio alfa, mas quando chega no músculo, não inerva nenhuma fibra extrafusal, inerva somente as fibras intrafusais. Essa inervação faz com que a parte central do fuso seja esticada. E aí eu já sei que se eu estico a parte central do fuso, eu gero atividade na fibra 1A. Se eu estico a parte central do fuso, gero atividade na fibra 1A, que faz o quê? Uma contração reflexa. Então, qual deve ser a função real do motoneurônio gama? Será que a função dele é o tempo todo gerar reflexo miotático? Nos parece que a função do motoneurônio gama é muito mais uma função de ajuste, de adaptação. Então, aqui novamente está representado um músculo inteiro, preso nessas duas placas, e ao lado dele está representado uma única fibra intrafusal, que, como eu falei, nunca será do tamanho do músculo, né? Então, nessa primeira imagem, a gente vê que esse músculo é inervado aqui por um axônio de um motoneurônio alfa. E eu vejo também que o tempo todo existem potenciais de ação sendo originados nessa parte central de uma fibra intrafusal. Quando o músculo contrai voluntariamente, eu posso pensar assim, né? Esse músculo ele é comandado por um motoneurônio alfa que sofre várias influências. A gente viu que uma das influências do motoneurônio alfa, também chamado de via final comum, é a influência dos tratos descendentes. Então, eu tenho o trato córtico e espinhal, que pode, por causa da minha vontade, excitar esse motoneurônio alfa e promover a contração desse músculo. Então, se o músculo contrai voluntariamente, como fica a fibra intrafusal que está dentro desse músculo? Essa fibra intrafusal tende a ficar frouxa, porque essas extremidades aqui estão com um tamanho excedente, além do que elas precisavam ter. E se isso acontece, reparem que a parte central fica o oposto de esticado. Se fica o oposto de esticado, não aparece nenhum sinal na fibra aferente. Essa não é uma boa situação. É como se, de repente, nosso sistema nervoso central tivesse perdido o contato com a periferia. Ele não está mais enxergando aquilo que acontece no músculo. É nesse momento que entra em ação o motoneurônio gama. Então, através da atividade do motoneurônio gama, que contrai as extremidades das fibras intrafusais, a parte central do fuso volta a ficar relativamente esticada e, portanto, volta a gerar sinal. Então, isso tudo que se passou aqui se chama coativação alfa-gama. Então, quando um músculo contrai voluntariamente, é necessário ajustar o tamanho do fuso. E quem consegue ajustar o tamanho do fuso
é justamente o motoneurônio gama, porque ele contrai as extremidades e deixa essa parte central do fuso pronta, né, no tamanho adequado para detectar um novo estiramento. Porque qual era mesmo a função das fibras intrafusais? Detectar variações no comprimento do músculo. Na verdade, ela só detecta estiramentos. Então, se o músculo contrai, é necessário adaptar o tamanho da fibra intrafusal para o novo tamanho do músculo, nesse fenômeno chamado de coativação alfa-gama. Bom, são esses dois neurônios e esse arco reflexo, que é o reflexo mais simples que a gente tem, são essas estruturas todas que, em conjunto, fazem aquilo que a gente chama de tônus muscular. Então, o que seria o tônus muscular? Tônus muscular é um estado de contração permanente do músculo estriado, mesmo quando em repouso. É a resistência encontrada ao movimento passivo dos membros. Então, aqui cabem algumas explicações, não é? Então, quando a gente pensa que nosso músculo está completamente relaxado, na verdade, ele tem sempre um pouquinho de contração. E esse pouquinho de contração encontrado no músculo estriado esquelético é fruto justamente de um reflexo miotático quase que contínuo. Então, é como se o tempo todo nossos músculos fossem um pouco esticados. E se eles são um pouco esticados, eles geram um pouco de contração. O principal estímulo para que os nossos músculos sejam um pouco esticados é a própria gravidade. Então, quando a gente fala do peso dos nossos membros, isso quer dizer que a ação da gravidade estica os nossos músculos. Quando estica os nossos músculos, estica a parte central do fuso, gerando um sinal aferente que vai provocar uma contração reflexa daquele músculo. Então, todos os nossos músculos têm algum grau de contração, principalmente por causa desse arco reflexo. Mesmo que a gente pense, o meu músculo está relaxado, o sujeito está deitado, como que eu ainda assim tenho tônus? Porque a gente viu que o motoneurônio gama é capaz de provocar o reflexo miotático. Então, na verdade, o motoneurônio gama que está na medula, se ele quisesse, ele poderia ativar intensamente o fuso neuromuscular e gerar contrações reflexas também muito intensas. Então, na aula que vem, na próxima aula, a gente vai falar quem controla esses neurônios. Então, a gente já viu que o motoneurônio alfa sofre influências dos fusos neuromusculares, através da fibra aferente 1A, sofre influências dos tratos descendentes e sofrem influências dos interneurônios medulares. O motoneurônio gama não vai ser tão diferente, ele também vai sofrer várias influências. E é a soma dessas influências que vai determinar o quanto o motoneurônio gama vai contrair as extremidades das fibras intrafusais, provocando algum grau de reflexo miotático. Então, esse é o que a gente chama de tônus. Uma outra forma de definir o tônus é dizer que ele é a resistência encontrada ao movimento passivo dos membros. Isso é uma forma de se examinar o tônus que vocês vão aprender melhor na semiologia. Então, na verdade, quando a gente pede para movimentar o membro de um paciente, quando ele está em repouso, aquilo parece fácil, mas existe um grau de resistência e esse grau de resistência é dado por esse tônus muscular. Então, nenhum músculo está completamente relaxado e ele tende a manter as articulações no lugar. Por causa disso, ele está sempre com alguma resistência a movimentos, principalmente movimentos extremos. Bom, uma outra forma da gente encarar o tônus é pensando nos extremos do tônus. Então, existe hipotonia e existe hipertonia. O que é a hipotonia? Quando eu tenho pouco tônus. Então, se eu tiver bem pouco tônus, eu tenho uma situação onde o músculo está flácido, onde o músculo está mais relaxado do que ele poderia estar. Então, a gente acha fisiologicamente situações de hipotonia quando os indivíduos
não só bebês, mas adultos também, quando eles estão numa fase do sono chamada de sono REM. Então, durante essa fase do sono, o tônus é praticamente inexistente. Seria esse momento onde nenhum músculo oferece nenhuma resistência. E o tônus diminuído também pode ser comparado com o tônus aumentado, né? Então, o que é um tônus exagerado? O que seria um tônus exagerado? Seria um aumento do reflexo miotático provocando muita contração. Aqui vale a pena lembrar da postura do sapinho. Lembram dos nossos bebês recém-nascidos? Então, os bebês nascidos a termo, saudáveis, eles têm hipertonia. Eles flexionam muito os membros e quanto mais distal, maior é essa flexão. Então, as mãozinhas estão sempre fechadas, os braços estão flexionados e as pernas também. Além disso, esses bebês, eles oferecem muita resistência ao movimento passivo. Quando vocês tentam trocar a fralda de um bebê, na verdade é difícil, porque esse bebê tem força. E a gente tenta movimentar esse músculo e o bebê reage. Ele reage fazendo contração no sentido oposto. Então, não é porque os bebês são chatos, mas é porque existe um reflexo miotático ainda exaltado nesses bebês. Então, toda vez que eu abro a mão do bebê, ele tende a fechar com mais força. Quando eu abro o braço, ele tende a fechar com mais força. Ele se opõe ao movimento passivo de forma muito intensa, o que é uma característica da hipertonia. Só que nesses dois casos, esses bebês são saudáveis. Eles nasceram a termo, eles são saudáveis, e é isso que a gente espera, encontrar uma hipertonia no início da vida, que é alternada por períodos de hipotonia a cada noite de sono, a cada período de sono REM. Ao longo do desenvolvimento, os bebês vão perdendo essa hipertonia, ou seja, o tônus vai se normalizando e eles passam a manter a musculatura distal, principalmente, mais relaxada. Mas a gente tem situações de doença, situações de patologia, tanto para o lado da hipotonia quanto para o lado da hipertonia. Então, nessa figura, a gente está vendo uma criança ainda com a perna direita bastante curvada ao contrário, né? E isso é um sinal de hipotonia dessa musculatura da perna. Então, esses músculos, eles não conseguiram se opor a esse movimento, eles não têm contração suficiente para manter essa articulação estável e acaba acontecendo isso que vocês estão vendo nessa imagem. Por outro lado, a gente também tem situações de doença onde existe hipertonia. É o caso também dessa criança, é um caso de paralisia cerebral, onde por um problema no nascimento, essa criança apresenta hipertonia já com 5, 6, 7 anos de idade. Reparem que o esqueleto já é bem diferente do esqueleto do bebê, mas os membros continuam flexionados, a mão continua fechada, assim como era a postura que a gente apelidou de postura sapo do bebê saudável, nascido a termo. Bom, uma outra forma de ter propriocepção no músculo estriado esquelético é através dos órgãos tendinosos de Golgi. Então, quem são eles? São receptores, assim como os fusos neuromusculares, só que ao contrário dos fusos, eles se encontram em série com o músculo esquelético. Então, os fusos estavam distribuídos aqui no meio da massa de fibras musculares e os órgãos tendinosos de Golgi, eles se encontram aqui no tendão. Então, na verdade, eles são uma estrutura muito simples. No tendão existem fibras colágenas e reparem que esse emaranhado de fibras, no meio desse emaranhado de fibras existe um prolongamento de um neurônio, que é uma fibra aferente do tipo 1B. Então, o que acontece quando esse músculo é puxado? Seja por contração, seja por tração. Esse tendão tende a esticar. Quando esse tendão se alonga, se estica,
essas fibras colágenas, elas tendem a esmagar essa fibra aferente que saía daqui. E é isso que gera sinal. Então, os órgãos tendinosos de Golgi, eles estão em série com o músculo esquelético e detectam a variação de tensão do músculo, enquanto o fuso neuromuscular avaliava a variação no comprimento, os órgãos de Golgi avaliam a variação na tensão, na força com que é colocada entre esse tendão e esse músculo. E essa fibra aferente, que sai dos órgãos tendinosos de Golgi, também é uma fibra muito rápida, né? Só que ela tem algumas diferenças histológicas e ela é chamada de fibra 1B. Então, nesse mesmo esquema, a analogia permanece. Então, eu estou vendo aqui um músculo e eu estou vendo as fibras aferentes 1B saindo aqui do órgão tendinoso de Golgi, que está nesse tendão. Paralelo a isso, eu estou demonstrando um fuso neuromuscular que nesse momento tem um tamanho adequado, proporcional ao tamanho completo do músculo. Então, quando o motoneurônio alfa, vamos dizer voluntariamente, joga potenciais de ação nesse músculo, esse músculo tende a se contrair. E mesmo que isso seja uma contração isométrica, mesmo que esse músculo não mude de tamanho, continue tendo o mesmo tamanho que antes da contração, a tensão no tendão aumenta muito, porque o músculo está tendo que se contrair para evitar o seu estiramento. Então, quando eu estico esse tendão, eu consigo muitos potenciais de ação passando pela fibra 1B. Para onde esses potenciais de ação que trafegam pela fibra 1B vão? Eles seguem um caminho muito similar aos que a fibra 1A, vinda do fuso neuromuscular, fazia. Então, a gente está vendo o órgão tendinoso de Golgi, a fibra aferente 1B, e o corpo desse neurônio está sempre no gânglio da raiz dorsal. O seu axônio entra pela raiz dorsal, e aí reparem que faz sinapse com um interneurônio, e esse, por sua vez, faz sinapse com o motoneurônio alfa. Então, o que a gente tem nesse arco reflexo que se formou? A gente tem o oposto do que a gente tinha no reflexo miotático. Então, o reflexo miotático, quando eu esticava o músculo, eu gerava um sinal aferente que provocava a contração do músculo. Agora eu tenho o seguinte, quando a tensão do tendão aumenta, provavelmente por uma carga exagerada colocada nesse músculo, essa informação entra na medula e faz sinapse com o interneurônio que inibe o motoneurônio alfa. Então, o reflexo miotático inverso, quando a tensão muscular aumenta, o motoneurônio alfa é inibido. Isso protege o músculo de carga excessiva e regula a tensão do músculo dentro de uma faixa ótima. Normalmente, as informações vindas do órgão tendinoso de Golgi, que entram pela raiz dorsal, elas também vão para outras áreas, para as mesmas áreas que as informações do fuso iam. Então, essa informação tende a ganhar os tratos espinocerebelares e finalmente chegar lá no cerebelo, mas ela continua fazendo parte daquilo que a gente chamou de propriocepção inconsciente, justamente porque as informações vão para o cerebelo e jamais atingem o meu córtex consciente. Bom, a gente começou a falar de interneurônios espinhais, então vamos dar uma atenção maior a eles agora, né? Então, nessa imagem, a gente está vendo um fuso e a gente está vendo um arco reflexo miotático. Então, cada vez que eu estico a parte central do fuso, gero sinais aferentes que entram na medula e fazem sinapse diretamente com o motoneurônio alfa, cujo axônio se dirige para o músculo que contém aquele fuso. Então, esse é o reflexo miotático. Só que a gente vê que pela nossa organização do nosso sistema motor, para cada músculo que se contrai, eu preciso relaxar o seu músculo antagonista. Então, o que a gente está vendo agora é quase que um complemento ao reflexo miotático.
Então, gerei o reflexo miotático e vou contrair o músculo que contém o fuso. Mas, além disso, essa fibra aferente 1A também faz sinapses com esses interneurônios que estão aqui e que são também inibitórios, assim como a gente viu no reflexo miotático inverso. E o que esses interneurônios inibitórios vão inibir nesse caso? Eles vão inibir o motoneurônio, que está aqui na ponta anterior da medula, mas que se dirige para a musculatura antagonista, aquela que gerou o reflexo miotático. Então, esses interneurônios, eles complementam o reflexo, eles aperfeiçoam o movimento com essa extensa rede de interneurônios que existe aqui na nossa medula.